Olá, essa é a primeira parte de uma série de 5 vídeos que eu vou fazer tratando da BNCC, do componente curricular de língua inglesa. Então serão 4 vídeos sobre a BNCC do ensino fundamental e o quinto vídeo sobre o ensino médio. Nesse vídeo especificamente eu vou tratar da apresentação e da introdução da BNCC do ensino fundamental. Então vamos lá. Então, na apresentação da Base Nacional Comum Curricular, nós viemos a saber que o documento é de 2017, tá? Que foi oficialmente essa base do ensino fundamental foi lançada. E já estava previsto uma base desde a Constituição Federal de 1988. Lá diz que haveria uma base comum com conhecimentos e conteúdos que todos os estudantes no Brasil deveriam saber. Então, o mínimo para se saber. Também, posteriormente, em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases, esse assunto é retomado e se previa que fizesse uma base nacional comum curricular. Então, que os currículos todos no Brasil inteiro, em todos os estados e municípios, teriam que ter uma base dos seus currículos que deveria ser igual para todos. E também no Plano Nacional de Educação de 2014, onde se traçam metas para a educação no Brasil, e entre essas metas está essa base, que desde 88 estava prevista. E quem que prepara essa base? Na apresentação a gente tem algumas informações, lá eles dizem que são especialistas de cada área do conhecimento. Então, a gente sabe que na escola é dividido em disciplinas ou matérias, então, de cada área, chamaram especialistas, desde a educação infantil, o ensino fundamental, que estamos tratando agora dele nesse vídeo, e no ensino médio, daí de língua inglesa, que é a nossa área, língua portuguesa, matemática, geografia, física, ciências e assim por diante. Então, esses especialistas prepararam esse documento. E houve a participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da sociedade civil. Então, os professores da educação básica, das universidades, também participaram criticamente e propondo mudanças ou outras ideias. E da sociedade civil também, que não está diretamente ligada à educação. Isso é o que diz lá na apresentação, tá? E essa é a terceira e última versão, que foi em 2017, então houve duas versões anteriores, que os especialistas prepararam, e então essas outras pessoas que não prepararam leram as outras versões e deram suas opiniões. E muitos se ouve por aí que muitas das proposições não foram atendidas. Então, é assim que funciona. Eles fazem, mandam, e daí o Ministério decide como que vai sair, se vai acatar proposições, críticas ou não. E há também críticas anteriores à versão, mesmo a ideia de uma base nacional comum curricular, que não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas pretendo fazer um vídeo específico mais para frente. Então, fizeram audiências públicas nas 5 regiões do país, com participação ampla da sociedade, entre essas 3 versões. E lá diz que esse é um documento, a BNCC, plural, então que vai ter muitas ideias diferentes, por isso plural. Contemporâneo, que vai tratar de questões de hoje, né, que são prementes hoje, importantes para a sociedade.
e que trata da implantação de uma política educacional articulada e integrada. Então, é uma base comum para todo mundo, por isso tem que estar articulada entre todos os estados e integrado também. E essa base estabelece um conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito. Então, são aprendizagens que os especialistas e quem estabelece e oficializa essa base escolhe que são essenciais e também indispensáveis para todos. E ali diz crianças, jovens e adultos, porque trata de todos os níveis da educação básica. Também a educação de jovens e adultos que não conseguiram frequentar a escola enquanto crianças ou jovens e ainda tem que fazer o currículo da educação básica. Então, eles têm direito também. É para ser uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas. Então, seriam os pontos de chegada que todos os estudantes têm que chegar. Então, todos os currículos de cada estado do país têm que, obrigatoriamente, como diz ali, chegar nesses pontos. Então, se não atualmente, quando foi estabelecida a base, o Estado no seu currículo não previa esses pontos de chegada, tem que readequar os seus currículos e suas propostas pedagógicas para conseguir chegar lá. Então, o Ministério da Educação, o MEC, vai garantir que as mudanças cheguem nas salas de aula. O documento não diz como, mas muito provavelmente por provas, mas ele vai fiscalizar. A base expressa compromisso com a promoção de uma educação integral voltada. Então, educação integral quer dizer que é uma educação não só voltada para o intelecto, tá? Isso que quer dizer integral, mas também ao físico, ao emocional e outros aspectos da educação. Então, não vale só os estudantes decorarem conteúdos, saberem pensar, mas agir e viver em sociedade. Isso quer dizer educação integral. Voltada para o acolhimento, para o reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos, em todos esses aspectos, e não só intelectualmente. Com respeito às diferenças que nós encontramos na escola e na vida, e enfrentamento à discriminação e ao preconceito. Então, esse documento defende esses aspectos. Então, quem vai estar como professores, pedagogos e também os estudantes vão ter que, ou deveriam, seguir esses preceitos. E o documento também busca a redução das desigualdades educacionais no Brasil. Então, esse é um pressuposto dessa base, que se ensinar conteúdos e habilidades e competências, como vocês vão ver mais à frente, igual para todos, vai reduzir essa desigualdade educacional no Brasil. Mas há controvérsias quanto a buscar esse meio para chegar à redução das desigualdades. E também busca a promoção da equidade e da qualidade das aprendizagens dos estudantes brasileiros, por meio de uma base comum que todos os brasileiros vão seguir. Passando para a introdução, lá diz que esse é um documento normativo, então é uma norma que todos devem seguir, como já disse aqui. Então, o que o documento define?
Um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagens e desenvolvimento, conforme o Plano Nacional de Educação, que eu já citei anteriormente. Então, é isso que define, como também eu já citei, a conjunto orgânico e progressivo, então, vai geralmente do mais simples ou do mais fácil, ficando mais complexo ou mais difícil, e é orgânico porque diz que todos os conteúdos estão relacionados diretamente e que todos devem desenvolver para que tenham assegurados seus direitos. Então, todos os alunos têm esses direitos de aprendizagem que estão lá na base e de desenvolvimento. E já foi discutido e publicado no Plano Nacional de Educação esses direitos de aprendizagem de todos os alunos. O documento está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos. É importante que, mais uma vez, não é só intelectual, não é só para ensinar e aprender questões conteudistas, as matérias, mas também os princípios éticos que têm a ver com a moral da sociedade, o que é certo, o que é errado, político, onde se quer chegar como país, e estéticos que têm a ver com o prazer de fruir alguma, por exemplo, uma literatura e, e não só pelo trabalho. Então, esses princípios visam a formação humana integral, que eu já falei que não é só intelecto, mas também questões psicológicas, questões de cidadania, de relação interpessoal, a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva também, e espera-se que ajude, então, com essa base, a superar a fragmentação das políticas educacionais. Porque um dos argumentos para se fazer uma base, se ter uma base para um país tão grande como o nosso, é que as políticas educacionais de cada estado ou de cada município toma decisões diferentes, então se vê essa fragmentação. Em um local é de uma maneira, se ensina de uma maneira e determinados conteúdos, em outros de outros. Então, para superar essa fragmentação que é visto como algo prejudicial para o país e para os estudantes. Espera-se também que o documento enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo. Então, que o plano federal, o estadual e o municipal, a cidade onde que se está, o estado e o país, que eles colaborem, já que se tem esses pontos de chegada em comum, então podem se colaborar para atingir esses objetivos. Também se espera que esse documento seja balizador da qualidade da educação. Então, se chegar a esses pontos de chegada, se cumprir os objetivos, se espera que ou isso seria a qualidade. Essa é a baliza, é a meta, que se cumpra isso. Então, a gente, com esse documento, a gente saberia que se nós estamos cumprindo, nós vamos atingir a qualidade esperada. Seria isso. Espera-se encontrar um patamar comum de aprendizagens a todos, que é a base, né? Patamar comum para todos. Então, as aprendizagens essenciais devem assegurar o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É importante lembrar dessas expressões que estão enfatizadas aqui em negrito. Então, as aprendizagens essenciais,
que é a base, praticamente, o que os alunos têm que aprender em todo o país, elas devem assegurar o desenvolvimento dessas competências gerais em todo o ensino, em todas as etapas do ensino básico. A gente vai ver em pormenores cada uma dessas competências gerais. E depois, em cada área e em cada componente curricular, há também competências específicas a serem desenvolvidas para assegurar essas aprendizagens essenciais. E assegurando esse desenvolvimento, se chegaria, segundo o pressuposto desse documento, aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Mas o que é competência? Há uma definição no documento, que diz que é a mobilização de fatores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a competência é que se vai desenvolver competência nos alunos, nos estudantes, então eles têm que aprender a mobilizar alguns fatores, que eu já vou listá-los abaixo, para resolver aquilo que as pessoas adultas no mundo, na sociedade, precisam resolver. Então, para que eles se tornem cidadãos plenos e que possam participar do mundo do trabalho. Então, a escola seria para isso. E que fatores são esses que os alunos devem conseguir mobilizar, utilizar para resolver seus problemas cotidianos na sociedade? O primeiro que vem à mente sempre são os conhecimentos, quando a gente pensa em escola, então conteúdos, mas que seriam os conceitos, o primeiro. Então, pensar num conteúdo bem tradicional e gramatiqueiro em línguas. O que é um verbo? Ou para que serve? Como funciona? E procedimentos, pensando ainda em língua, como fazer uma pergunta, algo bem básico. E se for em matemática, por exemplo, como realizar uma conta e algo assim. Mas também outros fatores que devem ser mobilizados para desenvolver essa competência. Habilidades também, práticas, como fazer alguma coisa. Então tem que desenvolver essas habilidades nos estudantes. Cognitivas, como compreender as coisas. E socioemocionais, como lidar com as emoções nos relacionamentos interpessoais com as pessoas na sociedade em que se vive. Então, além de conhecimentos, habilidades e também atitudes. Então, tem que ter atitude para conseguir resolver os problemas. E isso deveria se desenvolver na escola também. E os valores, que seriam o que é certo ou errado, o que é considerado bom ou ruim na sociedade onde vivemos. Então, tudo isso são os fatores que devem ser mobilizados para se chegar a essas competências. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Então, está lá na base. Então, é para isso que se busca desenvolver essas competências. Então, eu vou ler com vocês as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Então, essas são as competências gerais em todas as etapas da educação básica, em todos os componentes curriculares, alunos e professores deveriam trabalhar para desenvolver essas competências. A número 1 é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, essa primeira competência é o que a gente pode pensar que acontece na escola, ou deveria acontecer. Então, a gente tem aqueles conhecimentos que são passados, construídos, então, para a gente entender e explicar a realidade. Para se chegar àqueles princípios éticos e democráticos para a nossa sociedade aqui do país, democrática e inclusiva. A segunda competência geral é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Se você é professor, professora ou está se formando para ser professor, professora, na sua aula você geralmente tenta desenvolver essa competência de exercitar a curiosidade dos estudantes, senão você vai fazer para atender a base, uma competência que seria benéfica aos alunos, então pense sobre isso. A terceira competência geral seria valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então tem a ver com arte e com a valorização dela, não só do exterior ou aquelas consideradas mais cultas, mas as locais também. E também importante aqui que os alunos produzam essas artes. A quarta competência geral é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então é importante aqui que não é só sobre o intelecto, mais uma vez, mas também sentimentos e usar as linguagens, todas essas linguagens, e não só as verbais, mas a corporal, a visual, sonora e digital. Digital hoje em dia, pensando contemporaneamente como que era a base, é muito importante. A quinta competência geral que se procura desenvolver nos alunos é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, aí mais uma vez as tecnologias digitais, de informação e comunicação de forma crítica. Então, não usar qualquer coisa em qualquer momento, mas pensar, refletir, questionar esse uso. Significativa, que seja importante e que os alunos deem valor, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, não só fora da escola usar a tecnologia, mas também para as práticas escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. A sexta competência geral é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, é importante aqui que é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Não pensar que existe só um, especialmente na escola, que a gente está pensando em conhecimento, em saber,
não pode ser visto em nenhuma disciplina componente curricular que só um é o certo, é o melhor. Então a gente tem que valorizar a diversidade. Você pensa sobre isso quando pensa na escola e no seu componente curricular que você vai ensinar? Deveria pensar segundo a base, para entender as relações do mundo do trabalho e também fazer escolhas alinhadas a se tornar o que os alunos se tornem cidadãos. E também que pensem sobre a própria vida, com liberdade, que possa escolher também e possa pensar criticamente, refletir, questionar e não simplesmente seguir o que se diz. E com responsabilidade também, não simplesmente fazer o que se quer, porque nós vivemos em sociedade. Isso também busca, essa é uma questão importante para a base. A sétima competência geral seria argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Mais uma competência que fala sobre ou pensa como importante a sociedade e a vida em sociedade e o planeta como um todo. E é importante também para a área de linguagens e para a área de língua inglesa, a argumentação baseada em fatos e também informações confiáveis. Então, de onde se tira as informações e que argumentos vai usar para negociar e defender essas ideias, para buscar uma sociedade melhor, né? Pensar no ambiente, no consumo responsável, tanto onde está o estudante, como no estado, no país e no planeta inteiro. A oitava competência geral seria conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então aqui a gente vê claramente que não é só o conteúdo lá, não é só o intelecto que se busca desenvolver nos alunos, mas também é importante pensar na saúde física e emocional. E lidar com autocrítica e com no relacionamento com os outros. A nona competência geral é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, mais uma competência que ajuda os alunos a desenvolverem-se como cidadãos e para viver em sociedade. E a décima e última competência a ser desenvolvida pelos estudantes seria agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Mais uma vez pensando na nossa sociedade, que deveria ser democrática e inclusiva. Então, essa foi a apresentação e a introdução da Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, do ensino fundamental. No próximo vídeo dessa série, eu vou entrar na área de linguagens e especificamente na nossa área que é de língua inglesa. Então, até o próximo vídeo.